E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com vocês o devocional, tá? Espero que todos estejam bem. E, eu vou ler aqui e falar um pouco do que eu entendi, tá? É Hebreus 5, eu vou ler o 13 e o 14, que fala bem assim: quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Aqui falo sobre a importância do crescimento espiritual e do discernimento, né? E assim, esse versículo, ele nos desafia a buscar maturidade. Uma criança, ela precisa de leite no início, quando ela nasce ali, né? Então, a alimentação dela principal é o leite no início. Mas, de acordo com que ela vai crescendo, a alimentação vai mudando, né? E da mesma forma é a nossa vida espiritual. No início, a gente se alimenta, sim, com leite. E isso é muito importante. Mas não podemos permanecer na fase do leite, né? Porque senão a gente não adquire todos os nutrientes. E ficamos doentes, né? Se a gente não tiver com a alimentação certa. E para isso, levando para nossa vida espiritual, é necessário que a gente busque a palavra de Deus constantemente, para a gente ter um crescimento espiritual, para ter essa mudança de alimento, para ter uma maturidade espiritual. E eu tava aqui, tava nas vasilhas e tava refletindo, né? E assim, a maioria das vezes, uma criança, tudo que você fala, a criança acredita. Ela vai acreditar. E um adulto não. Se você é um adulto espiritual, nem tudo que você ouve, você vai acreditar. Por quê? Porque você busca a palavra. Então, nem tudo que você ouve lá, que uma pessoa tá falando, você vai buscar na Bíblia para saber que realmente tá certo. Então, um adulto, ele tem conhecimento. Ele estuda a palavra. Um adulto, ele jejua. Ele busca ter uma intimidade maior com Deus. Um adulto, ele não permanece no raso. E busca se aprofundar na palavra. Uma criança, ela não tem responsabilidade. Eu falo para os meus filhos aqui. Criança não tem responsabilidade. E quando você é adulto, você tem responsabilidade. Você não dá desculpa. Você tem comprometimento e você tem responsabilidade. Se você está numa escala, vamos lá colocar, se você está numa escala, você vai porque você tem responsabilidade e comprometimento com aquilo. Então, uma criança, ela faz pirraça, gente, os meninos o tempo todo fazendo pirraça, mas quando você cresce, que você é maduro, você não vai fazer mais pirraça. Não, eu não queria aquilo, não, eu não vou porque eu tô com a escala de fulano tal, e eu não gostei e eu não vou, gente, não. Quando você é adulto, você não faz pirraça. E quando a gente falando desse crescimento espiritual, de maturidade, e eu estava aqui, né, pesquisando sobre discernimento, né? E o significado é a capacidade de compreender e avaliar situações com sabedoria e clareza, distinguir o certo e o errado nas decisões. E aqui no 5:14 fala, né, que quem é adulto são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Então, quando você é adulto, você tem esse discernimento, né? Quando você cresce espiritualmente, que você tem essa clareza espiritual, você não vai tomar mais suas decisões de qualquer maneira, porque você vai buscar no Senhor, você vai buscar na palavra. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer, entendeu? Quando você é um adulto, até nas conversas, né? Você tá ali conversando e o Espírito Santo
te toca ali e fala, não, não é isso. E então é isso que o Senhor quer de nós, que nós crescemos espiritualmente, que nós tenhamos essa maturidade. E ali, né, o autor da carta dos Hebreus, era isso que ele estava exortando a igreja, para se aprofundar em Deus e sair do leite e buscar um alimento sólido, porque não dá para ser uma criança com 15 anos de idade. Já era para você estar se alimentando com alimento sólido e tá ali se alimentando do leite ainda. Já era para você estar alimentando outras pessoas e você quer permanecer se alimentando do leite. Tem crianças espiritualmente que são realmente crianças que estão esperando um leite vir de você e você fica com medo de se alimentar do sólido. Ai, Jesus. Então que não tenhamos medo. Não tenhamos medo, eu falo por mim, de se alimentar do alimento sólido, de crescer espiritualmente, de que não tenhamos medo de nos aprofundar, de crescer no Senhor. Muitas das vezes nós nos achamos incapazes. Não somos mesmo, mas o Senhor é aquele que nos capacita. O Senhor é aquele que nos capacita e vamos nos alimentar. É todo dia um devocional. Aqui fala pela prática constante, é constantemente, é dia após dia, é constante. E constantemente em oração, constantemente em busca, lendo a palavra, jejuando, orando, louvando ao Senhor. Que é isso que Ele quer de nós. Que é isso que Ele quer de nós. E eu termino aqui falando com vocês. Não tenha medo. Não tenha medo de mudar de alimento. Saia do leite. Saia do leite, vai pro sólido. Só mais uma coisa, a gente vê muitas pessoas dentro da igreja se tornando dependente dos seus líderes, que na verdade essas pessoas já deveriam ser pessoas maduras e tá ali no mesmo lugar, anos após anos no mesmo lugar, anos após anos se alimentando só no domingo. Se você se alimenta só no domingo, você vai ficar fraco. Você vai ficar fraco. Você precisamos nos aprofundar. Precisamos saber distinguir o que é certo e o que é errado. Eu até separei aqui em 2 Pedro 3:18, que fala bem assim: antes, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor nos chama para isso. Precisamos crescer no conhecimento e na graça. Precisamos ter a prática. Precisamos ter constância, ser constante. Se está difícil, continue. Mesmo estando difícil, mesmo que você não tá vendo. Só um minuto, a toalha do papai tá ali, ó. Tá bom, pega a toalha ali. E é isso, gente. É isso. Eu não sei se eu soube me expressar bem, mas o Senhor falou comigo através dessa palavra, tá? E Ele tem falado comigo através dessa palavra desde o retiro das mulheres. E é isso, tá? Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês, tá? Tchau.